parando para pensar, eu estava falando lá do início, né? Que eu ganhava R$ 1.800 e tal. Chegou uma fase, Moisés, que eu estava trabalhando e eu estava ganhando em torno de R$ 3.000. Olha só isso daqui, Moisés. R$ 3.000 como funcionário. R$ 3.000 ganhando. Presta atenção, olha só isso daqui. E eu cheguei em casa, aí a minha esposa chegou e falou, Jonathan, tem as contas para pagar aqui. Eu acho que esse dia foi um dia que eu falei assim, eu não tenho que colocar o pezinho, eu tenho que mergulhar. Eu tenho que mergulhar nesse negócio. E aí eu falei assim, Letícia, quanto deu as contas aí? Tal. Moisés, 2.500. Eu tava com 3.000 na conta. Só de conta deu 2.500. Uau. Naquele dia eu falei assim, pô, eu não ganhei R$ 3.000, eu ganhei 500. E eu fiz uma conta. Eu ganhei R$ 2 por hora trabalhado. Não tem sentido isso. Então tem pessoas também que estão vendo e elas precisam de um plano B. Perfeito. E sabe qual é o problema de você que está empregado? É pensar que isso é para sempre. Vou te dar uma informação, nada é para sempre. O meu pai falava assim, ó, se você, ele não falava, não coloque todos os seus ovos numa cesta só não. Ele falava assim, ô nego velho, me chamava de nego velho, fique esperto. Não fica só bebendo de um lugar não, você tem que ter outro. Então, cara, eu trabalho de vigilante, eu trabalho de porteiro, eu trabalho disso, eu trabalho daquilo. Deixa eu te dar uma luz aí, campeão. Você precisa de um plano B. Você precisa se preocupar com o que pode acontecer. Porque as pessoas, elas não entendem isso. Mas elas estão sobrevivendo. Porque o salário é meio de sobrevivência. O que traz riqueza para qualquer pessoa é lucro. E lucro, ele vem através de empreender, de vender. Então se a pessoa é lá, o cara é vigilante, trabalha de meia-noite até 7 da manhã, de repente está me ouvindo agora, você está na guarita aí, que é um público que pode estar vendo. Tem sim, tem bastante gente. Tá vendo? Vê no celular. Então o cara chegou 7 da manhã, ele vai pegar no outro dia meia-noite. Por que não um cara desse não vai, tira um Cresce e começa de forma paralela tentar ser corretor de imóveis? Se você vende um imóvel, você pode ter um rendimento aí de 3, 5 mil de uma venda. Adianta, mas eu consigo todo mês? Não sei, mas você nem tenta para saber. Não adianta perguntar. Não é verdade, Moisés? Então o cara não tenta. Verdade mesmo. Então, aí o que acontece? A pessoa troca, Moisés, tempo por dinheiro. De vez ele pensar em coisas práticas, que dão um dinheiro rápido, então o cara é vigilante, ele ganha lá R$ 57 por hora. Se ele arrumar outro emprego, ele não tem condição física, porque ele vai ter que trabalhar outra vez 8 horas, então ele vai trabalhar 16 horas por dia. Resumo, ele perde casamento, não vê filho crescer. Porque ele chega, o filho está dormindo, ele volta, o filho está dormindo. Quando o filho tem 18 anos, ele descobre que o filho está com piercing, tem tatuagem, está namorando e tem neto. E nem ele sabe de tanto trabalhar. Então você precisa começar a entender como você pode fazer dinheiro de forma simples. Perfeito. Então, eu dei o exemplo de um vigilante. Eu tenho vários amigos meus que trabalham na mesma atividade que eu e tem várias outras atividades, mas eles procuram coisas simples que possam dar rendimentos não grandes. Mas eu te pergunto, se hoje, fora o seu salário, você tivesse aí 300, 400 reais que apagasse o incêndio da conta de água e luz e te livrasse do teu salário, ajudaria ou não, Moisés, uma pessoa? Claro que ajudaria. Essa é a grande pergunta que eu faço para você. Então não se apoie só no seu emprego. Lembre-se disso. Salário, meio de sobrevivência. Lucro é proveniente de você ser empreendedor ou uma palavra, Moisés, que as pessoas têm medo. As pessoas falam, eu não quero vender. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu sentei com um amigo meu próximo e eu cheguei e falei assim para ele, e aí, cara, como que tá? Ele, pô, Jonathan, tá difícil. Eu tô ganhando, era 1.800, ele falou, tô ganhando 1.800 reais aqui, tal, tô pagando isso e aquilo, tal. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, a gente fez as contas lá,
a gente chegou à conclusão que ele ganhava em torno de R$ 57, se eu não me engano, por hora. O problema é também que as pessoas não param para fazer conta. R$ 57 por hora. Não, por dia, desculpa. R$ 57 por dia. E aí eu cheguei e falei assim, fulano de tal, você acredita que você pode fazer algo que possa ganhar igual ou maior que isso para dobrar o que você ganha? Aí ele, pô, Jonathan, mas tem um empecilho do horário, isso e aquilo, isso e aquilo. Falei, tudo bem, quantas horas por semana você tem para fazer isso? Cara, estourando umas 4 horas na semana em 7 dias. Falei, você já tentou? Não. E aí, olha que engraçado, viu? Sabe o que ele começou a fazer? Algodão doce, cara. Uau! E de verdade, quando eu vi isso, eu falei assim, nada a ver, porque ele não pegou um negócio na minha cabeça, mas olha só. E ele começou no bairro dele. Aí ele teve a brilhante ideia de colocar em festinha. Resumo, depois de uns 8 meses ele falou assim, poxa cara, você acredita que eu já alcancei o meu salário? Você vê que interessante. Ou seja, dobrou a renda. Dobrou a renda. Então, para quem é funcionário público, tem um emprego, poxa, nada melhor do que Você ter um aproveitar plano o B. tempo, tira um... Eu não falei isso, mas quando eu resolvi empreender, eu fiquei 7 anos com um emprego e uma fonte B. Jonathan, por que 7 anos? Eu entendi que tudo funciona com constância e longo prazo. Então eu falei assim, eu preciso entender o que eu faço, eu preciso me tornar profissional no que eu faço, mas eu preciso ter um meio de sobrevivência, que era o meu emprego. E durante 7 anos, eu costumo dizer que eu aprendi, reaprendi, era plano B, até eu ter a segurança de eu ser um empreendedor de fato e ter ali uma carreira profissional referente ao que eu faço. Mas antes disso, 7 anos como plano B foi. E era muito legal ter um plano B, Moisés. Sabe por quê? Qual que é o medo de um empregado? Ser mandado embora. Ser mandado embora, ser demitido. Eu não tinha medo de ser mandado embora. Porque tu tinha um... Mas eu não deixava de fazer o que? Na onde eu trabalhava, eu ganhei funcionário do ano, eu fazia o melhor. Toda a dedicação. Toda a dedicação. Só que na minha cabeça era muito claro, eu preciso disso, mas não dependo. E é muito bom trabalhar sem essa pressão, sabendo que você é capaz de fazer uma renda fora aquilo que você está preso, sabe? Porque o que acontece também, Moisés? Isso é muito ruim. Eu via muito isso como empregado. O cara não larga o emprego porque ele fala assim, pô, tem que me mandar embora, porque eu vou perder os meus 40%, eu não vou ser mandado embora. O cara termina ficando doente. O cara começa a brigar com os amigos de trabalho, começa a faltar para ter motivo para ser mandado embora. Começa a fazer tudo errado. Começa a fazer tudo errado. E olha só como é fantástico empreender. De repente, algo que é a fonte B se torna na fonte A. Fonte A. Vou falar algo pessoal aqui meu. Por favor. Quando eu fiquei 7 anos como plano B, quando eu resolvi ser empreendedor, eu não pedi para ser mandado embora. E não era prepotência e arrogância não. Porque eu tenho o maior prazer de falar que eu trabalhei no Casagrande Hotel. Tenho muitos amigos lá. Amo aquele local. Aprendi muito ali. Dali comecei lavando panela lá. Panela. Sabe? E cara, eu amo aquele lugar. Só que, depois de 7 anos, sabe o que eu fui fazer? Eu cheguei, chamei o seu Lorival, que era o diretor lá, e falei, seu Lorival, vim aqui para agradecer. E eu peguei a gerente na época que trabalhava lá, que era a dona Rita, cheguei e falei, dona Rita, eu tomei a decisão de sair, eu queria saber se a senhora quer que eu treine alguém para ficar no meu lugar, ou a senhora já tem uma pessoa para ficar no meu lugar. E eu quero saber quanto tempo eu preciso ficar aqui para substituir uma pessoa e eu sair pela porta da frente. Que diferença mega. Então, olha só, imagina que um plano Toda a B, diferença do mundo. Um plano B pode deixar várias portas abertas para você, porque você não depende, você precisa das pessoas.